alunos do Programa Municipal de Educação de Jovens e Adultos. Eu sou a professora Isabel. Sejam bem-vindos mais a uma aula, uma videoaula. Então, estou muito alegre de estar aqui com vocês hoje. Durante todo o mês de setembro, estamos estudando temas relacionados aos valores humanos. Existem muitos valores que são importantes em qualquer contexto ou lugar, podendo ser considerados valores universais. Eles devem ser cultivados para garantir uma convivência ética e saudável entre as pessoas que fazem parte de uma sociedade. Os valores são os determinantes das escolhas que fazemos e dos objetivos pelos quais vivemos. O que consideramos bom ou mal, o que é importante ou sem importância, desejável ou repugnante, belo ou feio, irá depender dos nossos valores. Os valores da modernidade, as tradições, as crenças e as formas de conduta se relativizaram. No atual contexto da nossa sociedade, vivemos situações que nos deixam aflitos e extremamente preocupados quando deparamos com casos de corrupção, impunidade, violência, intolerância e outros cada dia mais comuns entre nossa sociedade. Em face dessas situações aflitivas, resta-nos resgatar os valores por meio do grito da nossa consciência e do agir com ética e cidadania. Mas além da ética e da cidadania, o bem-estar social precisa e necessita também de uma outra virtude chamada justiça, que não deve ser interpretada apenas por respeitar e aplicar a lei, mas com a consciência da ideia do justo. Vale dizer que defender os direitos próprios, reconhecendo e respeitando os direitos alheios. E antes de iniciarmos nossa conversa sobre justiça, pegue seu material, que temos muito trabalho a fazer hoje. Possuir senso de justiça significa ter a habilidade de avaliar a existência de justiça ou injustiça nas situações. Ser justo é ter como princípio de vida agir com integridade e igualdade, tomando decisões corretas tanto para si mesmo como para os outros. O senso de justiça também pode se manifestar pela capacidade de indignação. Por exemplo, quando, diante de uma situação de injustiça, uma pessoa adota uma postura de reagir àquela situação, ainda que não seja um acontecimento em relação a si próprio. Possuir senso de justiça faz com que uma pessoa não consiga não se manifestar quando se vê diante de uma situação injusta. Quando o indivíduo que possui um senso de justiça apurado percebe uma situação que manifesta uma conduta injusta, ela costuma agir para tentar solucionar a questão. Se você ficar neutro em situações de injustiça, você escolhe o lado do opressor. Vamos aprender um pouco mais sobre justiça, mas antes de começarmos, vamos pensar um pouco no que a justiça representa. Justiça significa respeito à igualdade de todos os cidadãos. Seu objetivo principal é manter a ordem social por meio da preservação dos direitos em sua forma legal. O símbolo da justiça foi criado em tempos antigos. Ela é representada por uma mulher que na mitologia grega era a deusa Têmis e na mitologia romana a deusa Iustitia. Ambas representavam a justiça. Ela carrega sempre uma balança e uma espada e seus olhos são vendados. Suas primeiras representações tinham olhos abertos. Com o tempo, houve a modificação. Todo símbolo tem sua explicação. Vamos ver a explicação dos elementos do símbolo da justiça e associá-los à figura. Nós temos aqui as palavras venda, espada, balança. Vamos ver o que representa o número 1. Eu vou ler o número 1 e nós vamos escolher a palavra. Então, vamos lá ver qual que seria a resposta adequada aqui para a pergunta,
Então, eu vou ler a pergunta para vocês. Número 1. Representa a força, a prudência, a ordem, a regra e tudo que a razão pede em atos de justiça. Qual é o elemento? Vamos lá ver? Espada seria a resposta. A espada reflete a força e a potência das decisões. Número 2. Simboliza o equilíbrio, a ponderação e a justiça de julgamentos nas decisões da aplicação da lei. Qual seria o elemento? Qual é o elemento? Balança. A balança mostra o equilíbrio dado ao julgamento. No número 3, a pergunta seria: mostra o desejo de nivelar o tratamento de todos com a igualdade, sem distinção, com imparcialidade e objetividade. Qual é o elemento? Vamos ver lá? Olhos vendados. Os olhos vendados demonstram o despreendimento dos julgamentos pessoais, considerando que todos são iguais perante a lei. Agora que já sabemos o que representa cada símbolo, vamos trabalhar um pouco com estas palavras. Nós temos aqui um quadro onde nos pede, nós temos 3 palavras e o que nos é pedido: separação silábica, sílaba inicial, outra palavra com a mesma sílaba inicial. Então, nós vamos trabalhar com a separação silábica e a sílaba inicial e com a escrita de 2 palavras. Então, nós temos a palavra espada, balança e venda. Vamos lá, então, como nós podemos fazer essa atividade? Lembrando que, nós temos que ler a palavra corretamente para fazer a separação silábica. Nós temos aqui a palavra espada. Como ficaria? Espada. Qual seria a sílaba inicial? Es. 2 palavras com a mesma sílaba inicial. Escada, escola. Você em casa pode estar colocando outras palavras, tá? Use seu repertório de palavras que você já conhece. Peça ajuda aos seus familiares aí com você em casa. E vamos lá. Vamos para a próxima palavra. Balança. Balança. Qual que é a sílaba inicial? Ba. Quais são as outras palavras que eu possa estar escrevendo com sílabas iniciais, com a mesma sílaba inicial, o ba? Batida, baleia. Venda, vamos lá. Venda. A sílaba inicial, vem. Outras palavrinhas que eu posso estar escrevendo, vento e vencer. Todos, como humanos, temos o desejo dos mesmos direitos que nossos semelhantes. Embora seja assegurado por lei, nem sempre acontece. Para garantir um julgamento mais justo às pessoas, há a criação de leis e de declarações de direitos. Elas servem para nortear o julgamento do julgador de casos. A Declaração Universal dos Direitos Humanos é um desses documentos e traz os direitos aos quais todos, ser humano, tem direito. Veja o artigo 1º dessa declaração. Todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e em direitos. Dotados de razão e de consciência, devem agir uns para com os outros em espírito de fraternidade. Artigo 1º da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Embora pareça ser algo básico de todo ser humano, nem sempre acontece. Vamos ler o caso abaixo e conversar um pouco sobre ele e o artigo 1º da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Então, vamos lá? Menina moçambicana em regime de escravatura. Foi encontrada em Portugal uma menina moçambicana de 11 anos que vivia em regime de escravatura para servidão doméstica em uma residência familiar. Ela é apenas um exemplo da nova face do tráfico de seres humanos, que tem como principal alvo menores de idade. A menina vivia 24 horas fechada dentro de casa, de uma família de classe alta e fora
comprada em comércio ilegal e trazida diretamente de Moçambique para servir como escrava. O tráfico de pessoas consiste no ato de comercializar, escravizar, explorar, privar vidas, ou seja, é uma forma de violação dos direitos humanos. Normalmente, as vítimas são obrigadas a realizar trabalhos forçados sem qualquer tipo de remuneração. Prostituição, serviços braçais, domésticos, em pequenas fábricas, entre outros, além de algumas delas terem órgãos removidos e comercializados, seja nos limites nacionais ou por caminhos internacionais. O tráfico vem se avolumando em número de rotas para sua circulação, vítima de distintos lugares e movimentação financeira. No entanto, o tráfico de pessoas, apesar de atual, acontece há séculos. Quando voltamos os olhos para a história, percebemos que o tráfico de seres humanos para distintas finalidades está presente em diversas fases do desenvolvimento da humanidade. Para que a justiça seja feita, devemos ser justos. Nem sempre isto é fácil em situações do nosso dia a dia. Façamos agora uma atividade prática de justiça. Foi recebido um coração para transplante e vocês devem decidir quais pacientes deverão receber o coração. São pacientes considerados especiais por algum motivo e que fazem parte de uma lista de transplantes. Devem ser decidida a ordem de recebimento do coração quando há oportunidade. Segue abaixo informações sobre cada um deles. Para sermos justos, vamos analisar os prós e os contras. Paciente 1. A Megnesa permanece confinada à cama pelos últimos 5 meses e sua situação é delicada devido à deteriorização do coração. Ela é casada e tem 4 filhos entre 30 e 37 anos de idade. Pessoas com problemas graves de saúde, insuficiência renal crônica, doença cardíaca, pulmonar ou cirrose hepática, por exemplo, nesses casos, o médico faz uma indicação precisa de transplante de órgãos ou tecidos. Deveria receber o coração por quê? Não deveria receber o coração por quê? Vamos ver lá a resposta. E você em casa, qual seria a sua resposta? Vamos ver? Deveria receber o coração porque é um direito dela e também uma necessidade. Não deveria receber o coração porque a distribuição de órgãos não é somente pelo tempo de inscrição na fila, depende de diversos critérios específicos. Cada órgão tem uma fila de espera específica. A principal característica das listas é que elas não funcionam por ordem de chegada, em que o primeiro a se inscrever receberá o órgão antes do segundo e assim consecutivamente. Em vez disso, os critérios obedecem a condições médicas. São 3 fatores determinantes: compatibilidade dos grupos sanguíneos, tempo de espera e gravidade da doença. Paciente 2. Son Clean, um menino de 12 anos, nasceu com um problema congênito no coração. Embora os médicos preferissem esperar mais para o transplante, seu coração piorou muito nos últimos meses. Está sendo mantido vivo por uma máquina. Deveria receber o coração por quê? Não deveria receber o coração por quê? Vamos ver as respostas. Deveria receber o coração porque ele precisa com urgência. De acordo com o novo regulamento do Sistema Nacional de Transplante, pessoas com até 18 anos têm prioridade para receber órgãos de doadores na mesma faixa etária. Qual foi a parte mais difícil da atividade? Quais critérios vocês usariam para poder decidir a lista de transplante?
Qual fator você considera mais importante para poder dar prioridade ao paciente? Você considerou difícil pensar de uma maneira justa durante a atividade? Por quê? Reflita nessas questões e perceba o quanto é difícil estabelecer critérios para ser justo em ambos os casos. Afinal, estamos falando de vidas. Para vivermos em um mundo harmônico, é preciso que haja justiça até em pequenos momentos no nosso convívio. Vamos ler algumas sugestões e anotar algo justo e algo injusto que já tenhamos visto e presenciado nas situações. Em um jogo esportivo, o que seria justo? E o que seria injusto? Em um jogo esportivo, justo seria o pênalti, injusto o gol anulado. Dependendo da situação, o pênalti pode ser injusto e o gol anulado pode até ser justo. E no trânsito, o que seria justo? E o que seria o não correto, o injusto? No trânsito, o justo seria faixa de pedestres, carteira de habilitação. Injusto, a agressividade e a intolerância que presenciamos no dia a dia do trânsito. Perceba que a justiça, às vezes, depende das circunstâncias que envolvem a situação, tornando o julgamento algo difícil. Nesse caso, parece ser mais fácil estabelecer um julgamento, pois se trata de aceitação da conduta humana e cumprimento da legislação. Como vimos, nem sempre ser justo é promover a justiça. E é uma tarefa simples e fácil, mas é algo que precisamos nos esforçar dia a dia. E para isso, proponho a você realizarmos uma atividade aqui no nosso Mapa do Brasil. Nessa atividade, eliminaremos elementos e ações que podem nos impedir de sermos justos. Vamos lá? Então, nós temos aqui, pessoal, várias palavras espalhadas pelo mapa do Brasil. Então, nós temos fome, inveja, bondade, violência, sequestro, carinho, guerra, egoísmo, injustiça, abandono, paz, amizade, respeito. Qual dessas palavras nós devemos retirar do mapa do Brasil? Qual dessas palavras nós temos que não fazer uso, refletirmos sobre o como agirmos, quais são as nossas ações perante essas palavras? Então, vamos aqui, pessoal. Fome. Devemos deixar fome? Não, né? É uma palavrinha que devemos, né, retirar ali do nosso mapa. Inveja? Sim, inveja seria uma outra palavra que devemos retirar do nosso mapa. Eu vou colocar aqui, anexando aqui no quadro para vocês. Violência seria uma outra palavra, né? Abandono. Egoísmo. Injustiça, guerra e sequestro. Pense aí com vocês, em casa, nós temos várias palavras que nós temos, né, que fazer uma reflexão sobre essa questão de estar correto ou incorreto. Então, fica aí com vocês essa questão dessa problematização e a reflexão de vocês com a sua família. Segundo dados do Conselho Nacional de Justiça, há um montante de 896 mil processos relativos a casos de violência contra a mulher a serem julgados. Observando o gráfico de tipos de violência, vamos responder as questões. Qual o maior tipo de violência? Vamos parar aí, né? Então, nós temos aqui tipos de violência relatadas. Nós temos A, violência física, B, violência psicológica, C, violência moral, D, violência sexual
E, violência patrimonial. F, cárcere privado. G, tráfico de pessoas. E nós temos aqui as porcentagens, os números, né, que representam a quantidade de violência. Vamos lá ver a letra A. Nós temos 51,68%. A letra B, 31,81%. Letra C, 9,68%. Letra D, 2,86%. Letra E, 1,94%. Letra F, 1,76%. Letra G, 0,26%. Então, qual é o índice maior? Seria 51,68%, a letra A, violência física. Então, vou fazer a leitura da letra B. Qual número representa a diferença em porcentagem entre a violência física e a violência psicológica? Seria, no caso, letra B, né? Nós teríamos 51,68%, uma conta de subtração. Nós vamos aqui, então, seria 31,81%. 8 menos 1, 7. 6 tem como tirar 8? Não, então eu vou pegar aqui com esse número aqui, vou passar para cá, ficou 16. E aqui ficou 0. Então, 16 menos 8, 8, vírgula embaixo de vírgula. Nós temos aqui 0. 0 tem como tirar 1? Não. Vou pegar aqui com o número 5, vou levar aqui, ó. Ficou 10. 10 tem como tirar 1? Sim. 10 menos 1, 9. Vamos aqui, ficou o número 4, porque eu peguei um número aqui. 5, ficou 4. 4 menos 3, 1. Qual seria a resposta? 19,87%. Na letra C, seria a pergunta: se juntarmos a violência moral, sexual e patrimonial, qual a porcentagem que teremos? Nós temos, então, a letra C. Nós vamos juntar aí esses dados. 9,68 mais 2,86 mais 1,49. Então, vamos lá? 8 mais 6, 14. 14 mais 4, 18. Elevo 1. 1 e 6, 7. 7 e 8, 15. 15 e 9, 24. Elevo o número 2, não esquecendo que vírgula embaixo de vírgula. 9 mais 2, 11. 11 mais 2, 13. 13 mais 1, 14. Qual seria o resultado? 14,48%. Há necessidade de resgatarmos individualmente os valores humanos e, a partir disso, através de nossas ações, pensarmos e contribuirmos efetivamente para o outro e, consequentemente, para uma sociedade mais justa. Em nossa aula de hoje, realizamos várias atividades onde podemos perceber a complexidade que é ser justo ou de promover a justiça. Não podemos mudar o que passou, mas podemos interferir significativamente no que aqui e agora e, consequentemente, no futuro. Que tenhamos a nossa mente aberta para o novo. Vamos refletir sobre o que somos e por que agimos desta ou daquela maneira em determinada situação, até encontrarmos no íntimo as nossas maiores qualidades. Com elas, despontará uma nova pessoa, capaz de construir caminhos e um mundo mais tolerante, pacífico e justo. Afinal, a vida nos dá aquilo que semeamos com nossos pensamentos, nossas atitudes e crenças. É a verdadeira lei da ação e reação.
Nossa aula fica por aqui e que você tenha uma semana com muita saúde e perseverança. Gratidão!